Fala galera, beleza? Show de bola, tranquilidade? Edivan Cervantes na área, começando mais um episódio do maior podcast de apostas esportivas no Brasil, o Show de Bola Podcast. Hoje nós estamos aqui com uma das maiores referências, uma das maiores lendas, para os mais íntimos, Thiago Pessoa, e para os demais, Tiquinho. Meu irmão, muito obrigado pela sua vinda, sensacional. Acho que vai ser um conteúdo muito bacana. E eu estava ansioso pela sua vinda, porque era um dos caras que eu queria trazer no podcast. E graças a Deus conseguimos aí casar as agendas e vamos bater aquele papo top. Muito obrigado, Tiquinho. Prazeraço, Edivan, estar aqui com vocês, toda a galera do seu podcast gigantesco. Uma honra pra mim estar aqui. A gente combinou várias vezes e acabou não dando certo. Dessa vez não teve como. Bora bater esse papo aí e tentar ajudar a galera que tá assistindo a gente hoje. Top demais. Galera, antes de começar, eu quero falar pra vocês que esse episódio ele é patrocinado pela Betfair. A Betfair é a maior bolsa de apostas do mundo, inclusive tá patrocinando a Conmebol Libertadores, que o meu Verdão vai ser campeão, se Deus quiser. Estarei lá na volta. Opa, aí show de bola, Mas hein? o Galo que vai passar. Vai ficar um link aqui na descrição, você faz o seu cadastro e dependendo do tipo de investimento que você fizer pela primeira vez, você pode ganhar R$200 de bônus, beleza? Vai ficar um link na descrição e também um QR Code na tela para você mirar a câmera do seu celular e fazer o seu cadastro lá, beleza? Aposte com a emoção na Betfair. Meu irmão, me fala uma coisa, quantos anos você tem? 36. 36 anos? Tiozão das apostas, né? Junto com o Netuno, acho que sou eu. E você é casado, tem filhos? Casado, muito bem casado. Lara, minha parceiraça, vai assistir esse podcast. Me ligou hoje pra saber que horas que era. Falei, esse vai sair em breve aí, você vai acompanhar. E tenho 2 filhos também. 2 filhos? Qual é o nome das crianças? Matheus e Felipe. Matheus Felipe, quantos aninhos ele tem? Mateuzinho tem 3,8. O Felipe tá com 2 meses, fez dia 9 agora. E eles vão apostar quando crescer? Depende deles. Se eles quiserem, sim. Eu não vou estimular, não. Porque acho que se a gente tentar encaixotar os nossos filhos em alguma coisa, é ruim porque eu sofri com isso quando eu comecei. Meu pai queria que eu fosse advogado, juiz e tudo mais. E eu acabei sendo um pouco de desgosto por um período até acabar aqui. Mas eu vou deixar eles informados e instruídos para seguir o que eles quiserem seguir sem tentar restringir eles a nada, tentando só tentar iluminar o caminho para eles poderem seguir qual a opção deles. Show de bola. Tiquinho, me fala uma coisa. Eu já te acompanho há um bom tempo. Antes mesmo de eu pensar em criar conteúdo e tudo mais, eu já acompanhava o seu canal, acompanhava o Quero Apostar. Cara, como é que foi essa ideia de você começar a criar conteúdo e você ser hoje um apostador profissional, uma das maiores referências no Brasil que a gente tem hoje? Eu comecei, muita gente sabe, com o poker. Durante muitos e muitos anos eu tentei ser jogador de poker. Na época da faculdade, inclusive, eu concomitantemente tinha um blog de poker que se chamava Quero Ser Shark, onde eu narrava a minha trajetória no poker. Tinha muito pouco conteúdo em relação a isso, porque os conteúdos de poker todos eram focados na narrativa dos profissionais. E eu queria trazer algo pro iniciante, pra galera que tava começando, assim como eu, tinha um monte de dúvida, jogava torneios baratos e tudo mais. E aí esse blog deu uma explodida porque as pessoas se identificavam muito com a ideia, porque diferente de você ver um cara jogando torneios de $10 mil, $10 mil, você via pessoas jogando de torneios de 50, 100, 25, que era o que a maioria das pessoas jogava. Então as dúvidas eram as mesmas, os spots e tudo mais. E aí esse blog foi crescendo, começou a ter alguns patrocínios. E depois de um tempo, alguns anos, começaram a surgir alguns patrocínios de casas de apostas. Só que a galera do poker tinha muita restrição com conteúdos de apostas. E aí eu falei, cara, vou criar um portal separado para não poder deixar de receber o patrocínio das casas de aposta e ao mesmo tempo falar com essa audiência nova. E, cara, quando eu decidi, o blog chamava Quero Ser Shark, o de poker, e aí eu passei pro de apostas que era Quero Apostar, comecei a pegar do Quero, assim. E aí, quando eu criei o Quero Apostar, eu descobri o universo das apostas, a maioria dos conteúdos eram em português de Portugal, e eu falei, cara, isso aqui é pra mim. Porque eu vislumbrei logo de cara que tinha um oceano a se navegar, o cenário todo para poder florescer, e eu ia surfar essa onda toda, porque não tinha ninguém surfando, ao contrário do poker, que já tinha uma galera mega engajada, pró e tipo muito boa, que era muito mais difícil. Tipo, lá eu ia brigar com uns caras gigantes contra, e nas apostas eu não ia brigar praticamente com ninguém, porque ninguém tava fazendo, entendeu? Então foi uma decisão bem tranquila e que eu me dei bem, assim, logo de cara, com essa produção de conteúdo. Então eu já comecei com produção de conteúdo. O pessoal fala, quando você migrou, quando você virou apostador, quando que você ganha só apostando? Nunca teve isso, porque eu sempre tive rendas paralelas e eu sempre quis isso pra mim com planejamento de carreira, de ter outras fontes, e já foi desde cara. Isso foi em que ano, Tiquinho? 2011. 2011? Caralho, você, aí, o Quero Apostar desde 2011? Quero Apostar de 2011, primeira versão, era em Blogspot. Caralho. Queroapostar.com/blogspot.com. Depois comprei o domínio. Depois tive que brigar por ele, que alguém tentou comprar.
Tanto que o BR não é meu até hoje. E ele é vetado, porque a gente tenta comprar junto e aí não vai pra ninguém. E aí continuou, né? Não quero apostar aí. Caraca, velho. E o que é bacana, assim, que eu já entrevistei o Vini também, que ele participa com você, Sim, né? Do sim. Quero Apostar, um cara, tipo, manja muito. E você criou mesmo uma identidade de pessoas capacitadas, profissionais, né? Dentro da sua equipe, para trazer todos os viés de aposta, né? Você já tinha isso em mente de fazer com que criasse uma equipe já para o mundo das apostas, as coisas foi acontecendo naturalmente? A maioria das pessoas que entraram no Quero Apostar, elas vieram até mim. E o meu trabalho foi meio que filtrar se o cara tinha uma qualidade ou não pra poder deslanchar como apostador. Mas a gente era muito novo, cara, e todo mundo não tinha muita certeza do que ia virar. Então era um sonho pra todo mundo. Então, por exemplo, o Gustavo Maturano, que fundou o site com a gente basicamente, ele basicamente era um cara que comentava o site. Então tinha um cara que comentava futebol europeu e aí o Gustavo corrigia ele direto. Falou, não, você tá falando asneira, nada a ver e tal. E aí ele meio que entrou porque eu falei, putz, esse cara manja pra caramba. E ele entrou. E aí o Fábio, que é o da NFL, ele começou com a gente quando ele tinha 13 anos, cara. Tipo, ele era um menino do Nordeste que gostava de futebol americano, então meio que deslocado, porque lá no Nordeste não se fala muito disso. Aí ele veio, a gente falei, caraca, vem, pode escrever, vem cá. E a gente foi meio que juntando uma galera e foi meio que dando certo, assim, alguns caras com muito talento, até que chegou o Danilo depois, e o Vini Veiga, Caio, todo mundo. Então foi a galera meio que vindo até mim ou alguém próximo meio que trazendo, assim. Show de bola. E alguns deram certo, outros não. Também passou muita gente que acabou não vingando. Acho que o meu trabalho mais é de tentar enxergar o potencial e às vezes lapidar alguns apostadores. Acho que se eu tenho uma qualidade no meio é que eu sei, tipo, formar bons apostadores. Show de Isso bola. eu não tenho muita modéstia, não. Isso eu acho que eu tenho essa capacidade mesmo. Muito cara bom passou por mim e eu tornei muitas pessoas boas apostando. Top. Eu também acompanho, assim, eu sou inscrito no seu canal, também participo do seu grupo no Telegram do Quero Apostar, acompanho lá direto. Tá forrando, então. Opa! E eu vi também, Tiquinho, que, assim, na sua trajetória, você meio também que foi mudando de acordo com as mudanças do mercado e tudo mais. Por exemplo, eu vi que você postava muito conteúdo, Sim. né? E aí, a partir de um momento, você começou a postar palpites. Sim. Você acha que hoje o brasileiro, ele gosta mais de algo imediatista do que um conhecimento propriamente dito? Sim. Durante muito tempo, o Quero Apostar ele tem uma jornada tão grande que é difícil separar, mas durante muito tempo eu era muito focado no conteúdo mesmo e eu sempre acreditei que essa é a base para todo mundo virar um bom apostador. A pessoa ter um mínimo de informação para ela poder saber o que ela está apostando. As pessoas, hoje, elas pensam antes de apostar, aprender a apostar, elas já querem ganhar. Quanto que eu posso ganhar? Não é como que eu faço isso. A primeira pergunta é quanto que eu posso ganhar. Não é nem como que eu vou fazer. Exatamente. Então a pessoa já tá pulando uma etapa, porque se ela não sabe como é que faz, como que ela quer já chegar no final do caminho? Mesma coisa chegar assim, vou para São Paulo. Mas, cara, vai como? Qual estrada? Você não sabe nem onde você vai. Vai de avião, vai de ônibus, vai de... Não, eu quero ir pra lá. Chegar lá. E aí o cara meio que sai e vai. E às vezes ele tá indo pra Brasília, tipo, é pro outro lado, entendeu? Ele quer pular etapas. Então, durante muito tempo no YouTube nosso, a gente focava em conteúdo, mas depois eu fui perceber que não é eu que tenho também que dizer o que as pessoas querem, que às vezes as pessoas têm uma demanda que tem que ser suprida. E aí, por exemplo, o Sérgio Freitas foi um cara que começou com conteúdo de palpites, na época eu não fazia, não gostava também, achava um pouco imediatista, mas ao mesmo tempo o público demanda, sabe? E eu também tenho que aparecer, falei, como que eu posso adaptar para as coisas que eu acredito, um conteúdo que ele é o que as pessoas querem assistir hoje, que é o conteúdo de palpite. Então eu passo os conteúdos de palpite, mas, por exemplo, eu faço uma coisa que ninguém faz, que é falar o motivo de eu não fazer um jogo. Então eu falo, olha, eu analiso o jogo durante 3, 4 minutos e falo, cara, esse jogo aqui é nada. Mas por que eu não faço nada? Por causa disso e disso. E aí, pelo menos, eu trago um conhecimento pro cara. Pra ele, se ele vê em outra situação parecida, ele fala, putz, esse é um jogo que é meio esquisito, é bem parecido com aquele que o Tiquinho falou. Então talvez eu não deva fazer isso também. Em outra liga, que às vezes eu não trabalho. Então eu tentei adicionar a minha identidade a esse tipo de conteúdo, ao invés de só chegar lá e passar palpites pra galera. Eu tentei dar a minha identidade. Mas, ao mesmo tempo, o criador de conteúdo ele é muitas vezes refém, sim, do que a audiência quer assistir, entendeu? É que nessa visão você agregou o conteúdo, né, de porquê de você fazer uma análise e não fazer as entradas, juntando com o que a galera quer com os palpites. E aí a gente, esporadicamente, solta alguns conteúdos adicionais, que são conteúdos tutoriais,
coisas que eu acredito que as pessoas têm que saber. Eu fiz um vídeo falando sobre tilt recentemente, uma aula sobre tilt. Depois eu fiz um explicando todo o funcionamento de todos os mercados na Betfair, coisas que eu acho que tem que ter. Mas pro YouTube mesmo, pra você poder ser visto no YouTube mais entregue, você tem que ter um conteúdo frequente. Então não dá pra postar um vídeo tutorial todos os dias, porque a pessoa fala, putz, esse cara só caga regra também, entendeu? Então eu tenho que dar uma mesclada até pra poder atender o algoritmo do YouTube e a visibilidade que os meus parceiros também querem ter, porque, tipo, não adianta nada eu postar um conteúdo top que 1000 pessoas vão assistir e não vai dar retorno pro meu patrocinador, eu tenho que postar um conteúdo que a galera vai querer assistir muito. E eu tô com essa pegada, eu peguei o canal, ele tava um pouco parado, por volta de 2019, 2020, eu falei, cara, eu vou chegar no 100 mil, e a gente chegou, e agora a gente tá com 150, e a gente vai ser o primeiro a chegar em 1 milhão, tenho confiança nisso. Show de bola, top demais. Tem que chegar, tô um pouco atrás do Cris aí, mas vai dar certo. O Cris é bom também, na questão dos palpites, ele é embaçado. Diguinho, falando de aposta esportiva, cara, quanto que você acha que é interessante para um apostador, não precisa de ser profissional não, um cara que tá iniciando, quanto que você acha, na sua visão, que o cara precisa ter de banca para ele poder começar nos investimentos esportivos? Cara, depende muito do que ele quer fazer, assim. Ele quer apostar para divertir, ele quer apostar para conhecer, ele quer apostar para ter uma renda extra. Uma banca inicial, assim, eu acho que R$200 é o mínimo, porque ele vai pegar um bônus de 200 e ficar com 400. E aí ele vai usar esse dinheiro para poder aprender. Primeiro passo não é ganhar, primeiro é querer aprender como funciona as casas de aposta. E o bônus, ele vai dar uma longevidade para o apostador nesse princípio, para ele poder entender mais como funcionam os mercados nesse começo. Porque tem muita gente que fala, por exemplo, eu tenho R$30 para começar e tudo mais. Cara, na minha opinião, eu acho que, por exemplo, isso é opinião minha, cara, R$30 não é uma banca. Eu acho que ali é um saldo que a galera pode começar e que ela tem que saber também que com R$30 não vai levar lá nada, né? Que ela pode, por exemplo, perder esses R$30 em um dia. E também tem muita gente que fala assim, vou começar com R$30, será que eu consigo fazer 1.000 num mês? Porra, a gente tá falando de muitos por cento. Então, a ideia que você falou de R$200, acho que é um valor já legal, né? Razoável. O grande problema de você querer fazer muito milagre com uma banca pequena logo de cara é que você vai começar a adquirir alguns vícios que eles vão te prejudicar praticamente a sua carreira toda. Porque muita gente conta essa história, eu consegui ir de 100 para 1.000 em um período curto e depois eu acabei perdendo no período curto. Mas ele não percebe que ele só foi de 100 para 1.000 ou de 50, alguma coisa, porque ele errou na gestão, provavelmente. Porque não tem milagre. Ou então ele fez alguma coisa muito arriscada. Ele não foi fazendo apostas com mega viés para poder volumar, porque ele não tem nem saldo para poder fazer isso. Vai de 1 em 1, vai de 50 centavos, não tem como. Então ele sobe muito rápido e geralmente os apostadores pecam nisso, porque eles querem que subir muito rápido, mas se você sobe rápido, meu amigo, não tem descida leve. O mundo das apostas, ele é 880. Quando eu ganho muito, mas quando eu perco pouco. Difícil isso acontecer, Sem gestão não tem como, cara. Sabe? Tu vai oscilar. O mundo das apostas é um mundo de oscilação. E as pessoas, elas querem a todo momento evitar algo que é inerente às apostas. Então você fala, putz, eu vou entrar aqui no over 1,5. Cara, não, mas e se estiver ruim? Você vai entrar no under? Eu falo, não, cara, se estiver ruim eu vou perder. Entendeu? Sensacional. Cara, mas perder... Eu falei, cara, não vai sair os gols. Aconteceu um cenário esses dias, que foi o Atlético Flamengo. E aí... eu falei, cara, vamos entrar nesse jogo no over 1,5 ao vivo. E se a gente perde essa aposta num cenário traçado, onde o Flamengo sai na frente muito tarde e leva para os pênaltis. É um cenário que ele tá traçado. O cenário do Red ele tem que estar contemplado. Entendeu? E as pessoas só pensam assim, over 1,5, eu vou precisar de 2 gols, os dois gols vão ser... um do Atlético, um do Flamengo, ou 2 gols do Flamengo, ou 2 do Atlético. E o cenário do Red o cara não coloca. E aí quando ele acontece, o cara não sabe o que fazer, aí ele acaba cometendo algum equívoco, ou ele quer proteger alguma coisa que, cara, você não tem que proteger. Você só tem que se realizar e entrar em situações onde, se ela se repetindo várias e várias vezes, você vai ter uma expectativa de lucro. Eu só quero que cenários de mata-mata me propiciem entrar para poder pegar gols, porque sempre tem um time desesperado. É isso que eu preciso, de um cenário propício para gols. Quais são? Palmeiras e São Paulo ontem. São Paulo eliminado, Palmeiras com contra-ataque. Saiu o gol de São Paulo. Podia ter saído o terceiro do Palmeiras, porque o cara errou o pênalti. Mas é um cenário propício para poder sair gols. O Atlético contra o Flamengo. O 0x0 é propício, porque tá eliminando o Flamengo. Sai 1x0, pode dar uma morrida. Aí é o cenário do Red que pode acontecer. Você tem que pensar os cenários que te dão um green e os cenários que te dão um Red. As pessoas não pensam, elas só pensam... Toda aposta que você vai fazer, você tem que pensar, como eu ganho essa aposta?
esse time vai atacar por aqui, por aqui, por aqui e vai fazer o gols. Como eu perco essa aposta? Qual o cenário que eu perco essas apostas? E aí você vislumbrando esse cenário que você pode perder, a hora que ele acontece, você vai falar assim, putz, ele estava traçado, realmente, poderia acontecer. Mas eu só quero outra situação parecida para eu, no longo prazo, no volume, em muitas apostas nesse mesmo estilo de jogo se repetindo, eu vou ter uma expectativa de ganho. Sensacional. Essa visão é muito diferenciada, velho, porque assim, de verdade... Cara, todos os convidados até hoje nunca falaram de um viés desse. As pessoas estão preocupadas em acertar a aposta, aquela aposta específica. Eu enxergo os jogos como uma situação. Jogos de futebol, o Ricardo vai falar disso, por exemplo, Full Trader. São repetições, são jogos de favoritos, são jogos de super favoritos, são jogos equilibrados, são jogos de zebra. Quais são os cenários da partida? Favorito em casa, favorito fora. Esses cenários, por mais que as camisas dos times mudem, elas... acontecem o tempo todo. O Manchester City é favorito, o Palmeiras é favorito contra o Avaí, por exemplo. É super favorito? Aí as pessoas têm que avaliar. É tão favorito quanto? As pessoas têm que avaliar. O Grêmio hoje tem odd de 1,31, vai ter amanhã. Cara, a odd de 1,31 é a odd de um super favorito. O Grêmio é o mega super favorito? Para algumas pessoas sim, para outras pessoas não. E aí o que elas fazem? Umas vão apostar a favor, outras contra. E as que forem boas vão ganhar, as que não forem tão boas vão acabar perdendo. No longo prazo, especificamente nesse jogo, não vai dizer nada. E as pessoas se orientam muito pelo resultado. Se eu puder falar, o principal erro de um apostador hoje é julgar uma aposta pelo resultado dela. Tipo, o Flamengo ganhou. Ah, não, era óbvio que era o Flamengo esse jogo. Quantas vezes você não vê isso? Tipo, ontem. Ah, não, ontem era... A minha aposta era São Paulo Handicap. Eu falei, nossa, sou pica pra cara. Cara, eu ganhei com sorte. Entendeu? Por quê? Porque era só o Palmeiras faz o 3x0 lá, acabou o jogo. É porque fez 3x0 no primeiro tempo, né? E eu tenho que ter essa noção. Não falar, não, cara, com certeza, era São análise, Paulo, né? tal. A análise tava lá, a análise do Red tava lá também. Eu falei, cara, eu tava no carro, eu falei, cara, a gente perde essa bet nos primeiros 15 minutos. Se a gente passar dos primeiros 15, aí o jogo vai começar a ficar arrastado. Eu falei, eu preciso dos 15 aos 60, 70. Se até os 15 aos 60, 70 tiver só um gol, depois de 70 morre, como acabou morrendo com um gol depois. Então, o cenário ele tem que estar traçado, mas eu tenho que saber onde eu vou perder também. E o jogo acabou indo para a pior das hipóteses e eu ainda ganhei. Então, não era tão ruim assim também. E, na sua opinião, o que você acha sobre as múltiplas, Tiquinho? Acho um bom divertimento, assim. Acho difícil. É muito complicado a gente pregar que não dá lucro, porque tem um cara que chama Smart Better, que ele tem um Telegram, e ele tá planilhando e tá ganhando, só com múltipla. Na verdade, não são... eu vou refutar ele um pouquinho, porque ele faz muita dupla. E múltipla, pra mim, é acima de 4. Porque... pra você considera 4 porque jogos. uma é dupla, 3 é tripla. E múltiplo é 4 pra cima. Então, conceitualmente, uma múltipla vai ser mais de 4. Mas muita gente vai falar que a partir de 2 já é, mas eu acho muito complicado. É muito difícil. Mas pra você tentar dar um tiro como um estouro, eu acho super válido. Só tem que tomar cuidado com o exagero, na verdade, né? Porque o que a gente vê, isso é um grande problema, que tem inclusive no meu livro, que as pessoas só veem as múltiplas que são ganhas. A gente não... Ou raramente a gente vê que é uma perdida, que ela quase foi ganha. Então ela ainda acaba estimulando o cara. Putz, ele ficou tão perto de ganhar. A gente nunca vê aquela múltipla horrível que, tipo, perdeu logo de cara. Que geralmente são as que eu faço, assim, que eu não consigo nem torcer, sabe? Sou ruim de múltipla. Eu aviso, galera, não segue minhas múltiplas, não, que eu sou ruim de múltipla. Mas aí a gente acaba tendo a sensação de que tá todo mundo ganhando múltipla, só a gente que não. Quando todo mundo tá fazendo 30 múltiplas, e a hora que ele acerta, ele fala, putz, a hora que começou foda, você tem uma múltipla de 100. Todo mundo faz isso. Só que a hora que você vai botar no papel e ver qual o impacto desses tiros que você tá dando toda hora, às vezes o cara vai ver, ele, tipo, fica um tempão pra poder ganhar 5 unidades, e ele perdeu, tipo, 3 tentando tiro, entendeu? Então o cara tem que saber qual que é o impacto disso na banca dele, o quanto que isso tá custando, para quando isso deixa de ser saudável e começa a impactar nos resultados. Se for um tiro ou outro, quando o cara tá num mês bom, tentando um estouro, beleza. Agora, se for exagerado, eu acho prejudicial. Show de bola, show de bola. E você por exemplo, numa múltipla, se você fosse fazer, ou se você fosse falar para alguém, você falaria para a pessoa utilizar quanto da stake, por exemplo, na sua opinião? Ah, cara, 0,1, 0,2, nessa faixa aí. Mas depende também, porque o que acontece? Às vezes o cara pegou, fez uma odd de 100. Aí ele pega e bota 0.0001. Aí o cara acerta a múltipla e ganha 1 unidade. Então, assim, se for pra poder estourar, estoura direito, né? Também, entendeu? Bota pelo menos um valor que vai retornar cara, 0,025, 0,20. Não bota 0.0000, que aí você acertou a múltipla e não ganhou nada. Então, tem que também ser um valorzinho razoávelzinho. Cada um tem que saber onde o cara aperta, porque as gestões são diferentes também. Eu falar uma unidade, pro cara que usa uma gestão de 50, é muito. Pro cara que usa uma gestão de 200, já é muito mais tranquilo. Então,
o ganho de unidades ele tem que estar sempre relacionado à gestão que o cara tem, né? Se eu falar uma unidade, para você é uma coisa, para mim é outra. Para ele vai ser outra, para ele vai ser outra. Porque cada um tem uma gestão diferente e uma banca diferente também. Show de bola. Me fala uma coisa, Tiquinho. Queria saber de você, por exemplo, você acha que existe um mito que a galera fala bastante, que a galera acaba dizendo, que acaba internalizando que é uma verdade? Você acha que existe um mito nas apostas esportivas que a galera fala assim, pô, acredita tanto que passa a ser verdade pra essa galera? Você já ouviu falar? Um mito que a galera fala assim, pô, isso aqui é mentira, mas a galera acaba acreditando? Alavancagem. Você acha que não existe? Cara, alavancagem existe, mas é errado, saca? No sentido de que as pessoas, se fosse bom, as pessoas fariam com banca alta. Qual o sentido de você fazer? Ah, eu consigo fazer 30 virar 1.000, mas eu não sou bom ou não tenho coragem de fazer 30 virar 1 milhão, 30 mil virar 1 milhão. Não faz sentido, entendeu? Se funciona pra banca pequena, tem que funcionar pra banca grande também. Uma aposta que ela é valor se uma aposta é de valor, se você sabe botar 10, 100 mil ou 1 milhão, a única coisa que vai diferenciar é a liquidez se você aguenta pegar. Mas se você conseguir pegar, a aposta tiver de valor, vai ser valor do início ao fim. A estratégia, ela tem que funcionar para qualquer tamanho de stake. Não tem estratégia que funciona só para banca alta e estratégia que funciona só para banca baixa. Tem estratégia que funciona e estratégia que não funciona. Então o que acontece é que muitas vezes as pessoas tentam tantas vezes a alavancagem com a banca pequena que não vai impactar, que uma hora ele vai conseguir. A hora que ele consegue, aparece e fica como uma coisa que é viável. Eu não acredito que seja. Sensacional. Porque a pessoa foge da gestão e gestão é um pilar, para mim, inegociável. Assim, quando eu pego um cara para treinar e mentorar, a primeira coisa que é inegociável pra mim é o cara, tipo, errar na gestão. Se o cara é tipster meu, o Claudio sabe, eu falo, cara, esse tipo de bet eu não quero ver mais. Se eu ver de novo e eu tô bancando o cara pra apostar, eu falo, tipo motivo de demissão mesmo, porque é um desrespeito com o trabalho do mentor e da banca dele, sabe? O cara fugir da gestão assim. Você falou em questão de pilares. Você tem alguns pilares que você mesmo, Tiquinho, segue a risca, assim, que você não vende, não migra, como você falou, a questão da gestão. Tem outros pilares que para você é inegociável? Estratégia com viés de lucro, apostar sem valor eu não gosto, né? E o terceiro pilar é o controle emocional, que esse é o mais difícil de... Pra caralho, né, velho? De ter. É porque controle emocional, ele... Igual, por exemplo, gestão. Você consegue falar, cara, a partir de hoje eu vou apostar, vou ter uma gestão de 100 unidades, vou apostar de 1 a 3 ou de 1 a 2 e tudo bem. E beleza, você só tem que apertar 1, 2 ou 3. Não é tão difícil. Agora, o controle emocional, você não consegue falar assim, eu não vou ter emoção. Tipo, agora eu tô um pouco nervoso, por exemplo, de estar aqui no podcast. Eu não consigo falar, eu vou ficar de boa. Porque é uma situação nova. Eu não costumo vir a podcasts e tudo mais, então tudo é novo. Então a gente não consegue desligar, porque nós somos seres humanos. Então as emoções, elas são inerentes a gente. A gente não consegue falar, eu não vou sentir emoção. O que a gente tem que fazer é saber gerenciar essas emoções. E o que as pessoas tentam é falar, cara, eu não vou sentir nada nesse jogo. Cara, como que você não sentiu? Você ganhou uma bet faltando 1 minuto. É lógico que você vai sentir alegria. Ou então você perdeu por causa de... Imagina o torcedor do Palmeiras, ontem que tava no over limite do Palmeiras, por exemplo. O cara, putz, perdeu o pênalti, o outro time vai e toma o gol. Essas oscilações emocionais, elas acabam criando baques nas pessoas. E por isso que é tão difícil ter controle, porque as pessoas não estão preparadas para poder ter. Elas acham que a partir de hoje eu vou ter controle, só que as apostas, elas mexem com ganância, com dinheiro, que é algo que as pessoas... tudo que mexe com a gente, com futebol, com emoção. Então as pessoas estão muito propensas a falhar por conta disso, por causa dessas oscilações emocionais que acontecem. Então o controle emocional, as pessoas não percebem. Se você vê casos de tilt, de pessoas que perdem o controle e começam a apostar um pouco mais alto, a recuperar, muitas vezes ela não percebe que é só uma resposta do corpo, de medo, de desespero, de injustiça. A pessoa acha que tipo, todo o VAR que é pra ela é compensando, todo VAR que é negativo é o mundo contra ela. Ah, só porque eu entrei. O cara aposta R$50 e perde, fala, a Bet365 comprou esse jogo só por causa da minha aposta. Tem R$50. Tem gente que acredita que as casas compram o jogo por causa da bet dela. Tem muita gente que fala, se eu não tivesse apostado, não teria dado o gol. As pessoas se acham muito mais importantes do que elas são mesmo, no universo geral, assim. Não é a sua aposta, cara, é o jogo que acontece, e acontecem variações. E você tem que saber lidar com elas. Então, o controle emocional é o mais difícil de todos, assim, que é um exercício diário, que você pode apostar bem durante... Cara, a sua vida inteira, se você não sacou e apostar errado um dia, leva tudo embora. É verdade. É o mais perigoso, na verdade. Que você, é muito fácil você tombar feio
mesmo fazendo as coisas certas durante muito tempo, isso soa muito ruim para as pessoas, dá aquela sensação de fracasso mesmo, de você tá fazendo tudo certo e aí um dia, pode olhar os relatos da galera que quebra, que perde, eu tava bem, até que um dia, até que uma vez, até que um episódio, alguma coisa vai acontecer. E se você não tiver preparado, é caixão mesmo. Eu falo pra galera, costumo dizer que é igual tomar banho, né? Tem que ser todos os dias. Porque se deixar um dia sem tomar, a mulher já reclama, né? Exato. Então tem que tomar muito cuidado. E com relação ao VAR, você acha que o VAR atrapalhou a gente apostadora, as pessoas apostadoras? Cara, eu não tenho planilhado o VAR, sabe? Se me ajudou, me atrapalhou. Eu, particularmente, não gosto muito, porque eu acho que me prejudica mais. Mas é uma sensação que eu acho que todo mundo tem. Que ele tira mais gol do que ele dá. Mas é algo que a gente não tem o que fazer. Igual, por exemplo, Uber e táxi. Uber chegou, o que você vai fazer? Você vai usar um dos dois. Não tem a opção mais sem Uber. Não tem mais opção sem VAR. Não adianta falar, eu não gosto. Mas o que vai mudar? O VAR tá lá. Então a gente tem que adaptar a essa situação do jogo, de não comemorar o gol na hora, basicamente. Tem que esperar o VAR apitar. E agora eu fico filando, né? Toda vez que eu tomo um gol contra, tipo, quando eu tava no esporte contra o Operário, e saiu o gol do Operário, eu falei, calma que tem o VAR. E aí o VAR foi lá e anulou, entendeu? Então, às vezes dá vem pro lado bom também. Tem que se adaptar, entender que ele tá aí e que hora ele vai te prejudicar e que hora ele vai te favorecer. E que a gente vai ter isso que eu falei, essa peripécia mental de achar que todas as vezes ele tá prejudicando, porque às vezes que ele vai a nosso favor, a gente... é meio que o normal acontecer, entendeu? Então é uma compensação pelas vezes que a gente lembra. A dor da perda, ela sempre... Tem estudos até que falam que, tipo, dói 2 vezes mais do que o ganho. Tipo, você ganhou 50, perdeu 50. Verdade. Quando você perde 50, é como se você tivesse perdido 2 vezes mais. Então você sai no 0-0, você saiu num dia, ganhou 50 e terminou zerado, é como se você tivesse terminado, tipo, 50 para baixo. Você tá break-even. As pessoas têm muito essa sensação sem perceber, de que elas estão pra baixo quando elas estão num dia bom. Falei, putz, o dia hoje foi uma merda. Ele falou, putz, mas tu ganhou 0,2. É positivo isso. Ele, mas eu tava mais 2, mais 3 e tal, e acabou sendo ruim. Não é. Você acha que, por exemplo, na questão do VAR, você acha que isso pode ter potencializado também a questão emocional do apostador? Porque assim, o cara tá lá, o cara que segue imagina só, o cara que não tinha o VAR. Aí o cara conseguiu ter ali um mental bacana. Aí vem o VAR, que, tipo, arrebenta com qualquer um. Inclusive o Paulinho Salles esteve aqui recentemente e falou, pô, o VAR fudeu as apostas na visão dele. Ele acha? Ele fala, pô, mano, foi uma bosta pro trade esportivo, é uma bosta, mano, ele fala. Então, você acha que isso pode impactar também na questão do emocional? Sim. Acumular o VAR com o emocional? Sim, porque são novamente, como eu falei agora há pouco, picos de oscilação emocional. Então você vai estar em êxtase total pelo gol que você pegou, e aí numa fração muito rápida, o cara vai te jogar lá embaixo. Então do ganho, você vai pra perda. E o descontrole emocional acontece muito nisso, nessas oscilações, como eu falei. Você sai daqui e tá pra cá. É o que eu falo muitas vezes do cara que comemora demais o green. Que não tem como, putz, ganhei pra caramba. E no red fala, foi de boa. Não, o cara que comemora demais, ele vai sofrer demais também. Então ele vai estar sempre... no limiar do descontrole emocional. O VAR vai acabar potencializando isso nesse sentido, de que você vai estar num pico de adrenalina pelo gol que você pegou, ou pelo gol que não saiu, e de repente o gol vai ser validado ou invalidado e você vai lá para baixo. Então é essa quebra de expectativa, geralmente, que você tem. Haja cortisol no corpo, né? É desencadeador de tilt isso, o pico de oscilação emocional, cientificamente também. Show. Você, na sua opinião, você teve algum arrependimento na sua vida como apostador? Vários, cara. Sério? Vários. Conta pra gente. Cara, o que acontece? Como eu fui um dos primeiros, a gente vai num caminho que muitas vezes a gente não sabia o que era lá na frente. Então, olhando pra trás... Eu falo, putz, eu deveria ter sido o primeiro cara a fazer um podcast no Brasil. Eu deveria ter sido o cara que tem mais seguidores no YouTube, porque eu fui um dos primeiros e tudo mais. Então a gente vê várias coisas que a gente poderia ter feito e que a gente às vezes acabou não fazendo. Às vezes, estar focado em outras coisas também. Então, a gente tem alguns arrependimentos, mas se você me perguntar se eu voltaria atrás, eu falo que não também, porque toda essa trajetória faz parte do aprendizado, entendeu? Tem coisas que eu gostaria de ter feito. O próprio apostador em campo mesmo é algo que o time dele é hoje. Eu fiz ele há 5, 6, 7 anos atrás, entendeu? Mas é hoje que ele vira. O molde é hoje, né? Ele é muito Instagram, porque... Pra quem não sabe, Apostador em Campo é um programa onde a gente vai no estádio e acompanha. A ideia era passar a emoção de uma aposta dentro do estádio, acompanhar o jogo dentro do estádio. O primeiro Apostador em Campo é 2014, 2015. Foi 8 anos. Não existia nem Instagram. O Instagram chegou em 2017, se eu não me engano, aqui no Brasil. O Stories depois ainda. Então, eu tinha que gravar
mandar pra edição, o cara demorava às vezes uma semana pra editar. Caralho, mano. E às vezes, por exemplo, se era um jogo de Champions League, eu tô soltando o programa das oitavas e o cara vai assistir e já tá nas quartas. Então ele sabe o resultado. Então ele não vai viver comigo a explosão do gol. Vai ser legal pela viagem, pela cobertura e tudo mais. Mas no Stories, ele é muito mais pronto, porque você tá lá, putz, quero o gol. E o Story na hora, postou, subiu. Tem internet pra poder fazer hoje em dia. Antigamente não tinha nem celular com câmera pra poder fazer isso. Então o momento dele é hoje. É um time de programa certo, às vezes na hora errada um pouco, mas fez a gente chegar onde a gente chegou até hoje. Então não arrependo. Show. Uma das perguntas que você mesmo se fez, às vezes eu ficava me perguntando, pô, mano, o Tiquinho, o cara, tipo, da velha guarda, assim, né? Questão de conteúdo mesmo. Pô, o cara era pra estar, tipo, Nunca tive um curso gigantesco, né? Questão do próprio canal, né? Que você falou, eu tive quando o Danilo Martins ele veio aqui, ele falou que vocês tinham uma ideia também de ter criado um podcast na época e tudo mais, né? Então, essa questão também, acho que outras pessoas também ficam perguntando, pô, o Tiquinho era pra estar, tipo, gigantesco, muito maior do que é hoje, né? Essa questão, né? Em alguns pontos, sim, mas a gente cresceu muito em outras coisas também. Eu me considero um dos apostadores mais bem-sucedidos em termos de negócio do Brasil aqui. E muito que a gente ficou focando em outras coisas, porque, como eu sou mais velho também, acaba que o direito de errar da gente, depois que você tem filho, depois que você casa, ele vai diminuindo. Quando você é novo, cara, você pode se dar algumas liberdades em termos financeiros que depois que você é casado, que tem filho, você não pode dar mais, você não pode errar mais. Então, às vezes, você tem duas propostas na mesa. Uma é para poder ganhar, possibilidade de ganhar, sei lá, 500 mil, e a outra é, tipo, sei lá, 200 garantido. Cara, você vai na 200 garantido. Entendeu? Você não vai dar o tiro que pode ser 0. Você fala, não impacta só a decisão, impacta a família, né? E chegou um ponto no que era apostar que a gente teve 15 a 20 funcionários. Então a decisão mano. impactava uma galera, porque era muita gente. Então, várias vezes a gente fez acordos de patrocínios que a gente, tipo, cara, a prioridade era pagar a galera. E na época da pandemia a gente não passou tanto aperto nesse sentido, porque a gente tinha vários contratos garantidos também nessa época. Isso ajudou. Então, eu não reclamo de onde eu tô. Eu sou muito grato com as apostas. Eu acho que a gente pode crescer muito mais, a gente vai trabalhar para isso. Mas não tenho arrependimentos na carreira, não. A gente poderia estar maior, mas a gente poderia ter sumido como vários outros também. A gente tem a tendência de olhar só para cima, enquanto a gente para poder olhar quantas pessoas queriam estar aqui, onde a gente chegou, onde a gente está. A gente tem que ter orgulho da caminhada que a gente fez. Eu tenho muito orgulho da minha caminhada até agora. Show de bola. É uma das maiores referências. Inclusive, quando eu teve alguns vídeos meus que eu, assisti os seus vídeos assim e ficava entusiasmado para poder criar conteúdo e tudo mais. Então você junto com Danilo Pereira e Netuno, foi um dos maiores referências para mim em questão de criação de conteúdo. Eu sou um dos caras que meio que descobriu o Netuno um pouco, assim. Quando ele tava começando, portanto que o Netuno veio muito pra mídia quando a gente fez a parceria do Mercado das Apostas. Não tô falando aqui que eu sou o descobridor do Netuno, não. Mas muitas das pessoas conheceram o Netuno e viraram trilhos por conta do projeto do Mercado das Apostas também, que deu uma visibilidade maior. E eu passei várias coisas que o Netuno usa até hoje aí pra poder... se passou a gente, assim, é um cara que a gente teve parceria junto, foi muito maneira, ele seguiu o caminho dele, ficou gigantesco e eu tenho orgulho de chamar de um parceiro meu das apostas. Show de bola. Você acha, Tiquinho, na sua opinião, você acha que existe uma comunidade unida de apostadores? Cada vez mais sim. Você acha? Cada vez mais sim. Tá chegando uma galera nova, muito com essa pegada. Bruxo, cara muito 10. Sensacional. O La Casa. Meu, que cara gente boa, La Casa, não tem tempo ruim, tu trata bem, muito gente boa. Então essa molecada nova, eu acho que ela vem mais nesse espírito de compartilhar do que a galera das antigas, que era muito... Putz, se eu falar que o grupo do cara tá indo bem, ele vai virar meu concorrente, o cara vai registrar pela afiliação dele, por exemplo, ou então ele vai virar cliente do grupo dele, não vai assinar o meu. Então, antigamente, sim, acho que tinha muito essa rivalidade, e hoje em dia ela tá um pouco menor. Acho que ainda existe, porque tipo, é muito ego também, né? Cada um... Você junta um monte de ego no mesmo lugar e cada um vai querer mostrar qual é o maior. Mas acho que hoje em dia a gente vê cada vez mais collabs da galera. Vai ter o futebol hoje do pessoal. Então acho que tá mudando um pouco. Ainda tem, mas tá melhorando. E na sua opinião, a questão de tipsters ou de apostadores se utilizarem de um marketing agressivo para poder vender? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu culpo mais a galera que assiste e que se deixa levar pelo marketing do que muitas vezes quem faz. Você acha? Acho que tem um pouco de culpa de quem assiste também, porque... vamos supor o seguinte. Vou te dar um exemplo. Tô com uma Ferrari aqui na porta e eu quero te passar ela por 40 mil reais. Você vai comprar? Porra.
Depende, mas eu compraria. Depende, não. Mas tem que pensar, por que esse cara tá me vendendo um carro que custa por volta de 1 milhão por 40 mil? Sim. Ou ele tá estragado, ou ele tá com multa, ou ele vai ser apreendido. Tipo assim, o cara tem que questionar alguma coisa, porque não tem milagre. O dólar tá quanto hoje? 5,50? Tô te vendendo por 2, você vai querer? Depende. Porque pode ser falsificado. Verdade. Então, assim, tem que ter sempre a pulga na orelha quando a esmola é demais. Por que as pessoas caem no golpe do bilhete de loteria até hoje? Cara, porque ninguém ganha na loteria e fala, toma meu bilhete aqui. Isso não acontece. Acontece só quando alguma coisa é golpe. Então, quando o cara chega e vem com uma promessa milagrosa, as pessoas têm que ter o mínimo de bom senso, de pesquisar e falar, cara, o que é isso? Agora, acontece que as pessoas não conhecem muito o mercado e acabam que a primeira impressão que eles têm acaba sendo de um marketing agressivo. Mas aí é mérito do marketing das pessoas que chegam até essas pessoas onde o cérebro muitas vezes não estão fazendo e não estão... eu penso muito mais o que eu não estou fazendo que eu tô para atingir essas pessoas que os meus concorrentes fazem que está atingindo. Entendeu? Então tem 2 pontos. Eu não reclamo muito do marketing. Acho que tem que ter um pouco de... Muito no sentido do jogo legal. Acho que isso tem que ser estimulado. A política de jogo responsável, de explicar as apostas como elas realmente são, isso me incomoda um pouco. Estímulo a pessoas menores de idade a apostar, jogos de cassino, estimulados como renda extra, isso aí eu sou contra. Mas o fato de um marketing ser apelativo no sentido de ser muito chamativo não me incomoda. Me incomoda dele ser mentiroso. Show, show. E a gente estava conversando aqui até em off que existe, por exemplo, a questão de a pessoa utilizar o marketing e talvez não ser bem visto ou bem quisto pela comunidade e mesmo assim tá nem aí, tá foda-se pra isso, né? Eu acho que é igual você falou, as pessoas vêm muito mais pelas pessoas que assistem, que consomem, do que propriamente o criador, né, do conteúdo, porque quanto tá dando audiência pra essa pessoa, ele tá crescendo cada vez mais, né? Toda pessoa que tá no mundo das apostas, ela tem o seu papel, seja ela goste de você ou não. A pessoa que, ela tem um curso, mas o curso não é muito bom. Cara, às vezes ela tem o papel de apresentar as apostas para outra pessoa. Mas essa casa aqui, ela não é muito boa, ela não tem muito mercado asiático, ela não tem muito handicap. Cara, mas ela às vezes é o primeiro contato, ela ofereceu um bônus para a pessoa descobrir o interesse dela das apostas. Então, a gente tá muito preocupado do que serve pra gente, tem que servir para todo mundo. E tem público para todo tipo de aposta. Tem gente que quer aprender o básico, então vai comprar o quê? O curso básico, não vai comprar o cubo avançado. Tem gente que gosta do layout da casa, tem gente que quer jogar aposta e depois ir pro bingo. E tem uma casa que não tem bingo, então o cara vai para aquela. A gente quer muito impor as nossas vontades pro geral e tem que entender que o público das apostas não é só de pessoas que querem ser profissionais. Tem pessoas que querem entretenimento, tem pessoas que querem vender curso básico, tem pessoas que querem vender curso avançado, tem pessoas que não ligam de fazer parte da comunidade, tem pessoas que só querem vender durante o hype das apostas no momento e essas pessoas elas não vão ficar muito tempo, porque para ficar no mundo das apostas você tem que ter 2 coisas, uma é ser vencedor e a outra é você tem que gostar do que você faz. E se as pessoas não gostam, elas vão migrar, como migraram várias vezes. Já foi bolha de loja de açaí, já foi bolha de paleteria, já foi bolha de cripto. Agora tá na bolha das apostas. Era bolha de... NFT, né? Exato. Era de tudo. E vai passar. Daqui a pouco a galera que tá nas apostas vai para outro nicho, vai estourar outro nicho, como já tentaram vender outras coisas para trás. E tudo bem, cara, tudo bem. Quem tá aqui vai continuar. Quem passar, vai passar. Show. Já passaram. Se a galera lembrar na cabeça delas aí, vai lembrar de vários influenciadores que tiveram aí, hyparam e venderam o negócio e hoje desapareceram, entendeu? O teste do tempo, ele é o mais cruel das apostas, assim. Ele só fica quem manja, não tem como. Show. Na sua opinião, qual que você acha que é a maior dificuldade de um apostador hoje no Brasil? O nível técnico do apostador no Brasil, ele, sendo bem sincero, ele é baixo hoje em dia. Você acha? Acho muito, na verdade. As pessoas... não preocupam em... É o que eu falei. Entra um ponto até de educação das pessoas, que a maioria das pessoas no Brasil, ou grande parte das pessoas, estão numa situação financeira complicada. O país está em crise. A gente não pode enxergar só o cenário das apostas e entregar um todo. Então, se chegar para um cara que está ganhando, às vezes, um salário ou menos e falar, agora você vai esperar 6 anos para você poder começar a ter uma renda extra de 300, 400 reais com as apostas, fazendo tudo certinho, começando com uma banca de 50. O cara fala, cara, eu não tenho 5 anos para esperar, eu tô passando fome aqui, as coisas estão difíceis para mim.
sabe? Tá apertado, tô virando noite. Então, as pessoas querem uma solução mais rápida. E muito da crise que a gente vive é por um nível educacional baixo que as pessoas têm. Então, a pessoa que tem um nível de escolaridade baixo ou um nível baixo de intelecto, ela vai buscar soluções que sejam mais fáceis para elas, né? Ou pessoas que comuniquem mais fácil com elas. Chega uma pessoa que não tem muito traquejo, se você começar a falar de termos em inglês, de expected value, e pega a shape do time com a race do outro, para pegar um DNB com... A pessoa fala, cara, o que é isso? Porra, que é essa? Não sei, eu não quero aprender com esse cara, eu quero aprender com um cara que vai falar a minha língua. Então, o nível técnico é baixo porque o nível de escolaridade geral é baixo e as pessoas estão em muita dificuldade. Então, há de se entender também que as pessoas querem melhorar de vida rápido, entendeu? Porque a situação está complicada para todo mundo. Mas, no geral, o maior erro das pessoas é o imediatismo, é querer aprender rápido. Você acha que, por exemplo, nessa questão, o cara que ele é influenciador, que ele fica com uma Porsche, com uma Ferrari, e que ele acha, e as pessoas que estão assistindo ele, nessa visão que você falou, que o cara que está ganhando um salário mínimo, que ele está querendo viver aquela vida, porque a gente só compra sucesso de quem tem sucesso, a gente não Sim. consegue comprar sucesso de uma pessoa fracassada. Sim. Você acha que isso também casa com a questão de uma pessoa aproveitar o marketing, sabendo das fraquezas que nós temos no Brasil, e acaba fazendo com que só um lado, seja unilateral o ganho? Mas isso não é só nas apostas, né, cara? Se você olhar, o Instagram é isso, em todos os segmentos. A menina de maquiagem, ela não vende só maquiagem. Ela tá viajando pra Maldivas e lançando o produto dela lá. Então, é uma rede social que vende sonhos. E as pessoas têm que entender que a maioria das pessoas que estão no Instagram, elas são produtos. Elas não são muito pessoas. Eu não sou o cara que tá no meu Instagram. No meu Instagram, você pode olhar todas as fotos quais eu tô rindo. Eu não rio todos os dias. Entendeu? Não rio todos os dias. Mas a maioria das fotos lá eu tô rindo, tô feliz, tô contente. Por quê? Porque ninguém quer seguir um cara que fala, putz, esse cara é mó bad vibe, só reclama, só um cara chato. As pessoas querem seguir as pessoas que vão inspirar elas. Então, eu tento passar pras pessoas coisas que elas vão querer assistir. Não, gente, hoje dia foi uma boa, briguei com minha esposa e cada um tá dormindo num canto. E as pessoas não querem muito ver isso. Então, a rede ela é meio filtrada. E... pelo menos na maioria dos influenciadores, é filtrada com o intuito de trazer público e clientes, seja para o cara conseguir um patrocínio, seja para o cara conseguir vender alguma coisa que ele vende, algum curso ou algum grupo dele, mostrar o trabalho dele. Você vai mostrar geralmente as coisas positivas, não as negativas. Sensacional, sensacional. Inclusive... não me incomoda os caras ter Porsche, ter Ferrari, não me incomoda em nada, na verdade. Essa questão que você falou de a pessoa não estar ali no Instagram para mostrar só o lado bom, é que nem você falou, exatamente. As pessoas, você não dá risada todo dia, eu não dou risada todo dia, mas as pessoas querem isso porque talvez ela só esteja na tristeza, né? Ela só sinta aquilo todos os dias, ela quer ver algo diferente da realidade dela, né? Exato. Agora, cabe às pessoas também olhar o por trás das coisas. Putz, como que esse cara conseguiu ter uma Mercedes, por exemplo? O Danilo Martins tem uma Mercedes. Cara, mas como que será que ele comprou essa Mercedes? Tipo, ele foi lá, ele alugou a Mercedes? Ou ele comprou a Mercedes? Cara, com certeza ele ganhou dinheiro para poder comprar essa Mercedes. Como que ele ganha dinheiro? Cara, o Danilo tem um dos grupos mais lucrativos do Brasil, porque ele é um dos apostadores mais lucrativos do Brasil. Então você vai olhar o background e falar, putz, a conta desse cara fecha. Aí cabe às pessoas fazerem exercício. Putz, esse cara tá com uma nave espacial. Cara, como que ele fez para comprar essa nave espacial? Ele fez o quê? Ele tá vendendo alguma coisa ou ele é muito bom no que ele tá fazendo, ele tá apostando? Então as pessoas têm que tentar enxergar um pouco além também do que tá lá, do que a imagem clara do cara, como a gente foi para Dubai andar de Lamborghini para poder fazer o lançamento. Todo mundo sabia que era um lançamento que a gente fez, entendeu? Não escondeu de ninguém que a gente ia fazer um lançamento nessa pegada. A ideia era vender um curso com apostadores de sucesso. Eu vou passar a imagem de sucesso, cara. Exatamente. Apesar de que Dubai hoje em dia vai mais os picaretas que qualquer coisa. Se eu pudesse falar com o PR hoje, vamos para outro lugar, vamos lançar em outro lugar, que todo mundo tá indo para Dubai, tá complicado. E na sua opinião, o que você acha que para você hoje te dá mais motivação para você continuar no mundo das apostas, Tiquinho? Que ainda tem muito caminho para trilhar, muitas pessoas para conhecerem e entenderem que as apostas são um ramo sério. Eu entendo que esse momento que a gente está hoje é um ramo passageiro, das pessoas quererem as coisas rápidas e tal. Já vai chegar. O poker passou por isso, de tudo muito fácil, tudo muito rápido. E com o tempo as pessoas vão amadurecer. E por isso que eu prego um pouco hoje com a minha galera. Falo, galera, vamos focar, por mais que a gente não seja o mais assistido, por mais que a gente não seja o canal com mais views, vamos focar num conteúdo que as pessoas lá na frente vão falar, esse cara já tá há muito tempo batendo nessa tecla, esse cara já falava disso há muito tempo atrás, esse cara lá na frente vai se pagar o fato da gente agora
não pode ser o mais hypado, mas a gente não compactuar com coisas que a gente acha errado, por exemplo, entendeu? Show. A gente tava conversando em off aqui, Tiquinho, que o Quero Apostar ele tem bastante pessoas de qualidade e tudo mais. E há um tempo atrás você sofreu algumas tentativas de pessoas, outras equipes tirarem os seus melhores tips e tudo mais. Cara, como é que você conseguiu se manter nessa questão, naqueles fatos que aconteceram? Foi tranquilo pra você? Porque Você quer que cite os fatos? Eu vou citar, não. O que acontece? O Quero Apostar, como eu contei a história, hoje eu consigo falar disso muito mais tranquilo, porque na época eu fiquei muito pé da vida mesmo. Você ficou abalado? Fiquei, cara. Sério? Porque o que acontece? O Quero Apostar, ele era minha família. As pessoas que trabalham lá, trabalhavam, algumas sim, outras não. Algumas foram padrinhos do meu casamento, outras pessoas que eu trouxe para o mundo das apostas, então eu expliquei e mostrei como é que funcionava e transformei a vida delas. O Quero Apostar, acho que mais do que qualquer outro site, ele é o site que mais transformou a vida de apostador. Com certeza. No sentido de que as pessoas que trabalhavam para outros sites, elas nunca deram o salto financeiro que deram no Quero Apostar ou a partir do Quero Apostar. Porque a gente sempre teve a ideia de fazer os apostadores estrelas. Se ele é muito bom, ele vai ganhar. E teve gente no Quero Apostar que já recebeu mais do que eu durante a época que trabalhava no Quero Apostar. Eu sou o dono do site. Porque eu sei reconhecer as pessoas que estão lá. Então, quando chegou a época, por exemplo, do Fábio Guilherme sair da NFL, e a época o nosso grupo estava muito estourado na época, a gente estava faturando muito, assim, e o Fábio ganhava super bem também. A gente tinha viajado para os Estados Unidos e ele já estava meio que fechado com a equipe do Futebol Trade do Tilt para poder ir para lá. E a gente já estava viajando junto. Então, quando ele chegou e falou, cara, eu vou pro Tilt, eu fiquei muito sentido porque eu não estava perdendo o meu tipster de NFL, eu estava perdendo um amigo meu, entendeu? Que é um cara que eu vi com 13 anos, como eu falei. Ele começou menor de idade. Que o Ministério do Trabalho não nos ouça, né? Corta essa parte. Mas ele começou com a gente escrevendo pro site. Então, assim, eu tava perdendo um grande amigo meu. E falei, cara, mas assim, você cria o filho, deixa ele pronto, e a hora que ele chega, ele fala, eu vou estudar em outra faculdade, sabe? Ou então vou trocar de time. Então ficou aquela meio coisa de clube formador, e depois o cara foi pra outra... Jogar no rival. Depois de um tempo, eu fui entender os motivos de tentar enxergar o porquê que as pessoas estavam saindo do Quero Apostar. E aí eu fui enxergar alguns dos erros nossos que a gente tinha na época. Por exemplo, na época do grupo, era muito Danilo. Era só Danilo. Porque o Danilo, ele era uma estrela mesmo. E fazia números que eram absurdos. Todo mundo só falava dele. Automaticamente, todas as viagens, pode olhar do Quero Apostar, todas tinham Danilo. E não tinha o Fábio, não tinha o Vinícius Veiga. Então, óbvio que para essas pessoas que estavam lá, falaram, putz, esse cara só presta atenção no Danilo, puxa saco do Danilo. Porque todo mundo só falava e a gente, como marketing, ou até como empresa, falou, cara, aqui é onde é a nossa... Garoto propaganda. Nosso galinha dos ovos de ouro aqui. O cara tá voando, a gente tá faturando, vamos nele, entendeu? Só que faltou um pouco de cuidado, de gerência, acho que essa é uma autocrítica que eu faço, assim, que eu peco muito, de... gerenciar ou trazer mais pessoas capazes para poder pegar a equipe e falar, meu, não deixa o Vini Veiga, né, manda ele pra NBA também, porque ele tá super bem também, porque os meninos não estavam no Red enquanto estavam no Green, entendeu? Eles estavam menos no Red, mas eles tinham que ter o apoio também. Cara, manda o Vini pra ver NBA. A viagem do Fábio foi depois que eu percebi, só que era tarde demais, sacou? Então eu comecei a realizar que o que eu tava fazendo de errado para as pessoas saírem, e aí eu entendi que eu tinha coisas a melhorar também. Não sei se você pode e falar. E hoje, só pra complementar, eu sou super amigo do Fábio, a gente vai viajar esse ano, eu vou levar ele pra viagem da NFL, a gente vai fazer um trabalho lá, cobrir alguns jogos. O jogo do Steelers que eu levei ele a primeira vez, ele chorou, a mãe dele me agradeceu, Caraca, ele ficou emocionado, ele falou, cara, é a realização do sonho da minha vida e você que tá me proporcionando isso. Os pais dele são super gratos a mim e é um cara que eu tenho orgulho de continuar amigo. Eu pedi desculpas depois, porque na época eu fiquei realmente com muita raiva e depois procurei e falei, cara, foi mal, tem erros meus também, porque a gente acha que a gente é perfeito e a gente não é. E teve um episódio, não sei se você pode contar, mas em off, o próprio PR falou que ele tentou levar o Danilo Martins para a equipe dele. Fala pra gente aí, o PR provavelmente vai assistir esse trecho aqui. É bravo, né? Cara, o PR é um cara muito inteligente, na verdade. Caralho, né? Quando eu conheci ele nos conteúdos, eu falei, meu, o que esse cara tá falando? 100% garantido? Tipo, é uma palavra que ninguém podia falar, na verdade, né? E ele podia, porque ele ganhava muito mesmo. Ele foi um monstro no futsal. Ele voava, ele fazia... Cara, ele conseguiu bater de frente com os grandes grupos de apostas do Brasil vendendo futsal, cara. Quem aposta em futsal?
Quem gosta de futsal, Verdade. cara, tem nada a ver, um mercado, tipo, esquisito. A pandemia meio que deu uma matada no futsal, ninguém assiste quase, tipo, fala 10 times de futsal, você não sabe, entendeu? 10 jogadores de Ninguém futsal. sabe, vai falar Falcão, Manuel Tobias... Já era, Acabou, entendeu? E ele conseguiu fazer, assim, um mercado que ninguém conhecia explodir. E ele ficou muito conhecido nisso. E ele ganhou, obviamente, muito dinheiro. Isso que o grupo dele era muito hypado, lotado. Ele fazia os lançamentos. Ele é um cara que tem traquejo pra divulgação, pra audiência. Ele não é bobo, cara. O PR é muito inteligente. E aí ele tinha um poder aquisitivo grande, porque ele vendia muito. Ele falou, cara, eu quero juntar os melhores. Eu vou lá, não quero apostar. E falou, cara, quanto é a multa do Danilo? Eu vou pagar, entendeu? Era nesse naipe. E aí ele sondou o Danilo pra poder ir pra equipe do PR. Mas o Danilo é um negócio que o Danilo, a gente tem... É o que ele chama de meio que uma dívida de gratidão. Porque o Danilo, a história minha com ele é uma história... Ele contou aqui, né? Uma história de vida mesmo. Ele estava numa situação de dificuldade, eu estendi a mão. E na vida... pelo menos eu prego isso também para os meus apostadores, que não é tudo só dinheiro também. Entendeu? Que o dinheiro vai e que fica, muitas vezes, coisas maiores do que o dinheiro. Como a amizade, no caso. Então o Danilo recusou muito, acho que por respeito a mim também... E por enxergar que ele poderia trilhar um caminho, às vezes, sozinho, maior. Então ele acabou recusando, mas houve essa tentativa assim, do PR de trazer o Danilo e outros nossos aí também. Mas o cara tá na dele também. O cara os grupos de apostas viraram quase que times mesmo. E você fala, eu quero esse cara que pra minha consultoria, eu vou lá tentar trazer. Sabe? Então... E o Quero Apostar não quer trazer o Rei dos Cantos agora, não? Pois esse é outro. Eu falo as coisas. Eu agora tenho que parar de falar as coisas no Instagram. Porque eu falo as coisas e o pessoal faz as coisas antes de mim, porque eu sou muito enrolado, como eu falei, demoro, gerencio às vezes atrasado, tem tanta coisa pra fazer. Aí eu levanto o hype do cara, o cara pegou o Rei dos Cantos, deixou o Rei dos Cantos rico, sabe? Às vezes mais do que eu deixaria também, entendeu? Então, mérito dele de enxergar e levar o Rei dos Cantos pra lá. Show de bola. Você acha que... Mas foi um cara que eu Você falou... que falei primeiro que todo mundo. Você falou do Rei dos Cantos? Sim, sério? Primeiro que todo mundo. Eu fui o cara que falou, olha esse menino é um monstro e tal. O PR falou que ele mandou mensagem pra ele, falando que queria trabalhar com ele, tal. Teve esse contato também com você, ou você conheceu ele? Não, cara, tipo assim, a gente queria sondar pra colocar na loja, mas nunca cheguei no Rei dos Cantos, liguei pra ele, falou, vem porque quero apostar, o mundo de possibilidades e tal, porque eu não tava mais nessa pegada também de trazer tips na loja, tava mais em outra vibe do que de... Tanto que hoje eu nem coloco mais tips na loja, tipo, que quero apostar, entendeu? Hoje o cara coloca lá como uma porta de venda, mas não é mais vinculado a gente, a contabilidade não é nossa, a gente meio que desvinculou esse trabalho da gente, porque eles não conseguiam fazer bem, eu sou uma pessoa só, entendeu? Então eu entendi que eu tenho que fazer coisas que uma pessoa só consegue. Show. Você acha que a família tem que papel na vida de um apostador? Cara, não depende da família, porque cada um tem uma criação com alguns determinados tipos de valores. Assim, na minha, de certa forma foi um problema porque meus pais... Ninguém conhecia muito o que era apostas na época. Eu sou tão antigo que hoje em dia no banco eu sou super bem tratado. Mas na época que eu fui abrir minha conta era uma conta salário. Quando eu recebi muito mais do que um salário mínimo. Só que nem tinha lá a profissão de trabalhar na internet. Era autônomo, não tinha hoje em dia o que tem trabalhar com a internet, todas essas possibilidades de comprovar renda com dinheiro de fora. O meu visto, eu levei extrato do Neteller, cara. Caraca! Pra poder ser aprovado no visto do... Hoje em dia não existe essa possibilidade. Hoje o cara fala, você vai com verificado lá no Instagram, ou com 50 você consegue, entendeu? Na minha época não existia essa possibilidade. Então, o preconceito dos pais era muito maior. Porque você fala, o que meu filho tá fazendo, sabe? O que é isso? Eu sou formado em Direito na maior universidade de Direito do Brasil, que é o UFMG. E aí você larga um caminho promissor no Direito para poder apostar, sabe? Meu pai não tinha muita ideia, não. Eu brinquei e falo, criei um filho para ser juiz, você virou um vagabundo. Ele falou isso. Fica no computador de madrugada e tal. Mas hoje eu chego nos lugares e falo assim, meu filho aí, eu sempre acreditei. Foi bem assim não, né, pai? Sensacional. Demorou um pouco. Mas aí eles entendem depois que o preconceito ele é justamente como a própria palavra diz, um preconceito. O pai ele vai sempre tentar o caminho mais seguro. Ele não quer que o filho dele se estrepe, que ele acabe perdendo tempo e dinheiro e arruinando, porque a visão das pessoas mais antigas é de que aposta é um negócio perigoso, vai perder fazenda. Teve uma vez que eu cheguei no jiu-jitsu
E aí, tinha um cara lá um pouco mais velho, que eu falei com ele, vamos apostar, hoje tem UFC e tudo. Aí ele, rapaz, eu conheço cara que já perdeu fazenda com isso. Aí eu falei assim, eu conheço gente que já ganhou. Porque no mundo antigo, a galera tem muita essa de quem perder. Só que pro cara perder, tem o cara que ganhou, entendeu? Então, resta saber de que lado que você vai estar. Sensacional. Então, os nossos pais têm esse cuidado com a gente, de não querer que a gente se estrepe e acaba, muitas vezes, limitando. Agora, se você quer mesmo, você tem que correr atrás e deixar os seus resultados responderem à dúvida, entendeu? Falar, você não confia, mas tá aqui. Show de bola. Quando você começa a pagar as contas, aí já muda. A namorada, ou a namorada que aposta e paga as contas do namorado, aí todo mundo começa a falar, realmente, né, legal esse negócio, né? É verdade. Quanto que dá pra ganhar? Você, Tiquinho, quando você chegar num nível assim que você parar de apostar, parar de produzir conteúdo, como é que você gostaria de ser lembrado pela galera? Como um dos caras que divulgou as apostas no Brasil de maneira séria. Acho que é um dos legados que eu quero ter, assim. Quando a galera fizer um documentário de apostas, eles não vão conseguir contar a história das apostas no Brasil sem mencionar o meu nome. Tipo, não tem como não falar. A gente tem que botar 3 caras aqui que difundiram as apostas no Brasil. Você vai colocar a comunidade do Orkut, com o Louco, você vai falar do Danilo Pereira, você tem que falar do Quero Apostar e do Tiquinho, você tem que falar, não tem jeito. E eu quero ser lembrado com uma pessoa que ajudou a construir um cenário de apostas respeitadas no Brasil. Sensacional. E tenho certeza que esse papel vai ser cumprido, porque, cara, como eu disse, monstro sagrado aqui, manja muito de aposta, entre outras questões. Galera, quem não segue o Tiquinho tá perdendo muito, muito conteúdo top de valor. Família, tênis e aposta. E jiu-jitsu. E jiu-jitsu. E tênis. Eu acompanho. Viu? Sneakers e tênis, esporte. Você acha que existe alguma estratégia, alguma característica para as pessoas terem sucesso nas apostas? Ah, com certeza. Disciplina, de entender principalmente que a aposta em si, ela é o resultado final de um esforço que você faz antes. Esse esforço ele tem que ser quase que diário. O pessoal fala, mas quanto tempo você fica atento apostando? Na época que eu era muito tryhard, por exemplo, pega o Pablo hoje. Ele é um cara que ele tem equipe 24 horas por dia para poder informar ele. Então, assim, quando a gente vê o print do Green, ele é só o print. Mas o que leva o print do Green? É todo o estudo por trás, a informação, o acompanhamento do dia a dia, todo o trabalho que o apostador tem que fazer para resultar naquela aposta bem feita. Não só que foi ganha, como também, às vezes, aquelas que são perdidas. Mas no resultado de longo prazo, a disciplina é o que vai fazer diferenciar o apostador. A característica principal é a pessoa entender de aposta e de esporte. Não tem outro mistério. A pessoa tem que estudar, não tem como magicamente a pessoa... eu consigo entender aqui, avaliar, sem conhecer as equipes. O cara que fala que... eu abro o jogo e leio e não faço uma análise pré. Cara, eu até acredito e até respeito. Mas se você não se informa antes que o principal jogador não jogou, você vai deixar para descobrir isso na hora, é uma displicência com o seu trabalho, de certa forma. Entendeu? Então, o trader que fala que só lê jogo em cima da hora, eu acho que ele é um pouco desleixado. Ele pode fazer bem, pode ganhar, mas às vezes ele vai perder um tempo que ele poderia entrar antes. Porque ele só vai descobrir na hora que o time mudou a formação, que o treinador tá indo com as reservas, e vai deixar para chegar na hora. Nenhum trabalho é feito em cima da hora. Entendeu? Você tá com uma pesquisa que você fez pré, você não chegou, deixa eu descobrir quem que é o Tiquinho aqui e tal. Você já acompanhou, você faz parte do seu trabalho. Se você deixar pra fazer tudo em cima da hora, você vai fazer porcamente. Verdade. Ou então deixar de fazer perguntas interessantes que você já fez aqui, porque você não vai se preparar. Então as pessoas têm que se preparar antes. Sensacional, sensacional. E, na sua opinião, você acha que qual é o papel das ferramentas de robôs, de sites nessa questão? Você acha que isso veio para facilitar a vida ou você acha que nada mais é do que um produto para as pessoas venderem? Depende do tipo de ferramenta. Todo mundo estrepou um pouco de falar mal do Ricardo, né? Porque ele foi o cara que mais falou de dados aí, todo mundo metiu o pau, e hoje todo mundo fala muito bem de dados. As pessoas têm que entender qual é o papel dos dados e como utilizar os dados, e que nenhum robô faz milagre. Sabe, eu agora tô com uma série no canal que se chama História de Apostador, que a gente conta todo mês a história de um grande apostador que ficou, tipo, multimilionário. A gente contou a história do Tony Bloom, que comprou o Brighton, e ele foi um dos primeiros caras a desenvolver um software preditivo de jogo. O que é isso? Dado. Então o cara conseguiu fazer um modelo com dados que precifica melhor do que as casas, tanto que ele tem o maior sindicato de apostas do mundo.
Você vai falar que dado não funciona? O cara comprou um time de futebol na Premier League. Então, assim, ganhou muito dinheiro fazendo isso. Então, você não pode falar que dado funciona. Ao mesmo tempo, vários dos ajustes que ele faz no software e nas apostas são com fator subjetivo. Então, eu hoje entendo a importância dos dados, mas eu acho que eles são, na maioria das vezes, um complemento para facilitar a vida do apostador. Em vez de eu chegar e falar... contar aqui manualmente ou anotar no papel quanto dos últimos 10 jogos foram over 2,5, eu vou simplesmente olhar aqui, ó, dos últimos 10 foram over 1,5. Então, de dados, às vezes é ideal você chamar, sei lá, um Sid Marcos, o próprio Full Trader, que eles vão te falar mais ainda das imensas possibilidades que os dados têm. Eu tô fechando, se Deus quiser, eu vou fechar no BetMasters aqui agora, uma parceria com o cara pra gente poder lançar uma coisa nesse viés. Show de bola. Ferramenta de auxílio pra galera. Dois caras que eu já tô em débito com eles já tem um tempo e acredito na ferramenta deles, acho muito maneira, mas vai ser nessa pegada que é o do que eu acredito também. Acho que o dado só sempre falta alguma coisa. Porque, por exemplo, os últimos 10 jogos do Palmeiras foram over 2,5, por exemplo. E aí fala, o 11º vai ser? Você vai falar, cara, estatisticamente sim. Pô, mas o 11º é o que o Palmeiras tá poupando. E aí? Não é o mesmo dado, porque não são os mesmos jogadores. Então, o dado ele tem que ter... Você tem que estar sempre olhando. Cara, o dado se justifica, mas aqui pode mudar. E muitos apostadores lucram hoje tentando pegar a curva da mudança do dado. Então, o time tá under, mas, por exemplo, o expected goals dele tá lá em cima. Então, cara, a estatística tá toda under, mas ele tem que bater over aqui, porque a cada 10 chutes ele tem que fazer 2 gols, ele tá fazendo um só. Então, uma hora esses gols vão ter que entrar. E aí o cara pega a curva quando todas as estatísticas estão puxando para baixo, entendeu? Então, eu tento trabalhar muitas vezes um pouco dessa tendência. E você tem algum site que você utiliza? Tem alguns. Tem alguns. E você pode falar ou não pode? Pô, eu quero lançar eles em breve, quero fechar aqui no BetMasters aqui, né? Levando em consideração que esse episódio vai depois do BetMaster. Vai sair, vai estar no link da descrição aí pra todo mundo. Senão os caras me copiam e vêm diante de mim, aí eu perco de novo. Aí vai deixar de ser pioneiro. Vai deixar. Eu vi que você postou recentemente falando da Blaze com Botafogo, né? E tudo mais. Cara, qual que é a sua visão sobre Blaze, roleta, cassino? Muito divertido. Cara, é divertido. O que acontece? As pessoas, elas não podem dar nomes diferentes para coisas que são igual. Por exemplo, isso aqui chama caneca. Eu não posso chegar e falar, gente, isso aqui é uma bela taça. Porque isso aqui é caneca. Então as pessoas, elas tentam fazer com que roleta, coisas que são jogos de azar definidamente, porque as probabilidades elas são definidas, que não sejam enxergadas como isso. Toda estratégia que se botar de roleta ou de qualquer coisa, ela vai sempre falar assim, eles vão trabalhar muito com meta diária, vai trabalhar com limite de stop. Por quê? Porque é o que eu falei lá no começo. Se a estratégia com viés de lucro, ela tem que funcionar para uma stake de 10, para uma 100 de 1.000. Se uma estratégia ela funciona, o princípio do valor é você repetir aquela situação diversas vezes para ela te dar um lucro no longo prazo. Se você limita a quantidade de apostas que você faz num dia, você está basicamente dizendo que aquilo não é bom no longo prazo. Tá entendendo? Porque quanto mais tempo você ficar, a chance de você perder é maior. Então, todas essas artimanhas que o pessoal criou para roleta e outras coisas, elas basicamente são para as pessoas não enxergarem que, se ela continuar naquilo, a expectativa de ganho dela ela é negativa. A roleta é feita para isso. Todos os jogos de cassino são feitos para isso. É o que eu falo. As pessoas têm uma cidade construída com base nas perdas das pessoas, basicamente, que é Las Vegas. E todos os cassinos que funcionam, Monte Carlo, Macau e tudo mais. Tudo que as pessoas já pensaram, e chega uma pessoa com todo respeito, um Zezinho de não sei onde, pega um negócio e fala, cara, eu consegui aqui maquiar e e desvendar um negócio que você tem as empresas mais ricas do universo se bobear, e fala, não, realmente a gente vai conseguir, o cara vai conseguir bolar. No cara não vai. Não vai. Por quê? Porque a roleta tem 36 ou 37, não tem 38, não tem 40. Não tem numa rodada vai ter 35. Não tem, cara. Tá limitado. E todas as possibilidades, elas já estão cercadas. O cap da casa é justamente para o cara não fazer martingale. A pessoa peca muito na questão do quantidade, né? Deu 5 pretas seguidas. Cara, a roleta ela roda 24 horas por dia, durante 365 dias, e ela está rodando há 2 anos. Cara, 5 vezes preto, 8 vezes, 16 vezes, não é nada
na lei dos grandes números. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Ela é regida pelo princípio dos grandes números. É independente um resultado do outro. Dar mais 5 pretas, a próxima não diminui. As pessoas acham que dar 5 pretas, na próxima tem mais chance. Não tem, é sempre a mesma chance. 50, com o 0 lá vai dar um pouco, 48 e tudo mais. Então, eu acho uma ótima maneira de divertimento. Quando eu viajo para Londres, na feira de apostas, a gente sempre vai no cassino, Buenos Aires, Las Vegas mesmo. Mas quando a gente entende como funciona, a gente sabe que a gente ou tem que ficar pouco, que é enquanto a gente está numa curva vencedora, e o cassino tem que pagar as pessoas parte, porque senão você só perde, só tem história de gente perder, ninguém vai na casa. Então tem que ter alguém que vai ganhar eventualmente, que parou na hora certa, né? O que teve um jackpot, sei lá. Mas quanto mais você ficar... Eu me perdi um pouco onde eu estava aqui. Tá falando da casa e tudo mais, que... A pergunta em si era a questão do que você achava, né? Sim. E aí as pessoas, naquele ensejo de querer que a realidade delas, ou o pequeno para elas, é maior do que o ganho o volume total de números da roleta. Me recuperei aqui. Então tem lá 400 mil giros por dia. O cara, 8, mas nossa, 8 seguidos é muito. E cara, não é muito. No universo de giros de roleta não é nada. E o martingale é muito cruel por isso. Você precisa de 8 seguidos para você poder estourar, entendeu? Então, eu acho ótimo entretenimento, como eu falei, quando eu vou, jogo, mas é entretenimento. Eu entro lá e falo, hoje é $100 que eu posso pagar a minha diversão como uma entrada no parque, que é para divertir. Se eu ganhar, ótimo, mas se eu ganhar foi único exclusivamente a sorte e nada de eu triplicar ou dobrar, ou ir na coluna, ou ir no vermelho, ou ir no número. Isso eu não acredito. Sensacional. Uma visão bem diferenciada de um dos caras que é maior referência, porque as pessoas até falam até que existe até trader da roleta, né? Você já ouviu falar? Cara, conversa com dono de casa de aposta que você vai ver. E eu já conheci algumas pessoas, já fui, por exemplo, em alguma casa e perguntei, falei, cara, o que você me fala sobre esse slot? O cara, não jogue. Não jogue. Coisa de louco, né, assim, velho? Porque é matemático, cara, não tem como, é matemático. Tipo assim, se você der um Google, qual é a vantagem da casa nos jogos de cassino? Vai ter lá, acho que o Craps é o que menos tem diferença, tipo 0,6 a vantagem da casa. O Blackjack também é super pouco, eu adoro o Blackjack. É super pequeno. O da roleta é um dos gaps mais altos que tem no cassino, é o da roleta. Cada jogo tem, estatisticamente, qual é a margem da casa. Tá definido, é o jogo. Não tem como você chegar e falar, aqui é menos, aqui é mais. Às vezes tem alguma roleta europeia e roleta... acho que a americana vai ter diferença de número, uma tem um 0 a mais. Mas tirando isso, a margem é a mesma para qualquer cassino do mundo todo, entendeu? O croupier, ele é treinado para jogar a bola no 0. Sensacional. Cara, manja de... Você foi profissional de pôquer ou não? Não chegou a se profissionalizar? Cara, não cheguei a me profissionalizar. Cara, eu era um profissional low stakes, basicamente. Entendeu? Se você olhar meu perfil lá, tá positivo até hoje, tem uns dólares lá. Mas eu jogava limites baixos, né? Jogava limites baixos. Mas muito dessa base que eu tenho de apostas, ela veio da base que eu tenho do pôquer. E é legal, porque eu tô acompanhando a WSOP agora, o Mundial de Pôquer, e eu vi vários caras que eu já tive convívio, tipo, tendo prêmios, assim, absurdos. Eu cheguei a ter a oportunidade de viajar com o Nerd Guy pra Maceió. E, é um cara, assim, que ele acabou de hitar 800 mil no torneio, mas 200 em outro. É um dos caras, é o melhor brasileiro que tem hoje. Não tô dizendo que eu sou amigo dele, mas eu convivi com ele, porque eu era amigo da galera de Maceió mais do que dele, mas ele tava lá. E é um cara, assim, que você olha e fala, esse cara é destinado a vencer, mas ele acorda de manhã, faz yoga, alimenta bem. Então, assim, a vida do cara inteira é pensando isso, né? em ser um jogador, masterizar o que ele faz no pôquer. Eu me inspiro um pouco nele, não no físico, eu tô um pouquinho acima, mas muito no profissionalismo que ele leva pro pôquer. Eu tento trazer um pouco para mim nas apostas. Eu quero dar um salto, assim, em termos de carreira nesse sentido, com vista no que ele tá fazendo. Show de bola. Quando o PR veio aqui, ele falou que ia fazer uma luta com você, né? Quando vai sair essa luta, Tiquinho? Pois tá meio difícil agora, né? A gente tem que marcar aí essa luta. É meio tem que sentar e fazer, sabe? Mas é um pouco complicado, porque a gente mora em cidades diferentes. Na época que a gente queria fazer também tinha um pouco de pandemia. Hoje dá pra fazer, meio que marcar, achar uns patrocinadores e ir. Mas assim... É que não ia dar muito jogo, sendo um pouco sincero, assim, sabe? Ele falou que ele era zebra. Era, muita zebra. Muito zebra, muito zebra. Ele bate meio lango-lango. Assim, um pouco de... Mas aí, você não troncondia daquele jeito lá? Você... ele é forte, né? No físico eu acho que ele tem mais vantagem, assim, mas a técnica
Prevalece. Acho que prevalece do PR. Não, ele falou assim, eu falei aí, PR, ele falou assim, não, mano, o Tiquinho é odd 1,50 para ele. É justo, é justo. Cara, se tivesse uma característica que você pudesse definir você, que é única em você, qual que você definiria? Acho que eu sou um bom mentor. Acho que eu sou bom em ensinar as pessoas, em mostrar para as pessoas aquilo que às vezes está na frente delas e elas não enxergam, sabe? Eu consigo mostrar para elas o que ela precisa de fazer para poder ir bem. Então é uma característica que eu tenho que é interessante, assim. De questão de mostrar para as pessoas algo que ela não está enxergando e tudo mais. Sim, essa é uma característica minha que eu acho positiva. E eu acho que eu também sou parceiro das pessoas que estão comigo também. Acho que eu tento puxar todo mundo para cima. Acho que eu ajudo as pessoas a tentar dar o holofote para elas brilharem no mundo das apostas também. Eu nunca quis ter o mundo das apostas para mim. Não me considero dono da comunidade. Muita gente quer que eu dê meu posicionamento de tudo. Às vezes posicionamentos prejudicando outras pessoas ou que vão prejudicar outras pessoas. Eu tento muito mais. Se eu vejo a pessoa por uma coisa ruim, num estado difícil, eu vou ser o cara que mais probabilidade de estender a mão para ela do que pisar em cima. E as pessoas que estão mais próximas a mim, que acabam sendo mais parceiras, eu tento realmente levantar para elas viverem desse mundo, porque transformou a minha vida e eu acho que pode transformar de muita gente também. Sensacional, muito top. Tiquinho, a gente tá finalizando aqui, meu irmão. Eu quero que você fale, porque acredito eu que se tem alguma pessoa que tá assistindo esse podcast que não conhece o Tiquinho, é louco, né? Mas cara, deixa suas redes sociais, se você tem, você falou sobre o seu livro e tudo mais, como é que a galera contrata o seu serviço e tudo mais, porque eu acho que o que eu gosto, na verdade, quando eu trago um profissional, quando eu trago um convidado aqui, eu fico muito feliz quando ele tem conteúdo e tem algo a agregar de valor pra galera, seja com conteúdo, seja com grupo e tudo mais. Inclusive eu quero saber de você, qual que é a sua opinião sobre grupos VIPs? Antes de a gente... Sou top demais. Você acha? Nossa, cara, sou fã pra caramba. Porque ele atende mais públicos de apostas. Não só o cara que quer virar apostador, como o cara que às vezes só quer investir nas apostas. Amplia o alcance das apostas, amplia a possibilidade das apostas, mostra ela para mais pessoas, quebra preconceito. Quantas pessoas ganham dinheiro com apostas sem saber apostar só porque segue um grupo bom? E que aí vão reverberar para as pessoas falarem, putz, aposta não dá dinheiro. O cara fala, como não, cara? Eu sigo um cara aqui que é bem bom pra caramba. Então tem muitos grupos bons no Brasil. Cara, não só os que passaram pelo QA. E você cita, né? Bastante grupos. O Fagner é um grupo que voa há muito tempo. O Jonas Caetano é um cara muito bom. Os caras da WR fizeram história. O PR foi um cara que arregaçou na época do futsal. Todos os grupos que não são do Quero Apostar. O grupo do Pablo, cara, o que ele faz no cash é bizarro. O que ele faz no grupo dele tem lista de espera de 1000 pessoas. Tem mais pessoas na lista de espera do que no grupo, dentro do grupo. Saca? É foda o que eles... O próprio grupo do Ortega, que eu não conheço, mas muita gente fala que é super bom. O Biel do Mal, monstro hoje. Cara, tem muita bom. O Avenge tá aqui. Tem muito cara bom, muito cara bom. Eu sou totalmente a favor. Acho foda demais. Os caras que ganha e ainda consegue, porque é uma pressão... Absurda, né, absurda, velho? Cara. A gente não tem ideia do que é ter um grupo VIP e aguentar as pessoas que dependem de você e muitas não têm tanto conhecimento, tão hate, bizarro. É puxado. Eu não sou bom o suficiente pra ter um grupo VIP. Eu tô ciente disso. Eu sou um cara muito melhor apostando pra mim do que apostando pros outros. Pra ter que cuidar, deu pra todo mundo entrar, não deu, e anula, e faz enquete, começou a ter uma sequência ruim, hate. Eu não sou um cara muito bom pra isso. E a gente tem que saber onde a gente vai bem e onde não vai. E você tem a consciência disso, né? Sim, que é mais importante. Sim. Show. Eu me considero um bom apostador, mas eu não me considero um bom apostador de grupo. Não considero. Quando eu terminei, fui do grupo do Quero Apostar, quando a gente encerrou, quando eu decidi sair, eu estava positivo, mas eu oscilava muito, era mais 3, mais 10, depois menos 5, depois mais 4. Só que numa época que os caras estavam fazendo 60, 70, porque a minha realidade também era diferente. Eu apostava em competições mais sólidas. Mas pra mim eu falei, cara, os caras. Pra que os caras vão me seguir? Os caras fazendo 70, 60. E aí, eu até me retraí um pouco, mas eu vi que também que não era a minha pegada, porque eu devia ter, por exemplo, ido pra ITF, eu fazia tênis na época, eu devia ter pegado as competições menores e corrido atrás e achar o meu gap também, entendeu? Eu não tive essa paciência, às vezes, ou esse tino de ir lá e fazer. Não era pra mim. Show de bola. E como é que a gente te encontra, Tiquinho? Como é que a galera contrata, se você tem algum produto, um livro que você falou e tudo mais, como é que a galera te encontra? Quais são as redes sociais? Eu tô precisando de fazer mais produtos, na verdade. Muita gente me pede. Eu fiz muitas mentorias durante muito tempo, que estão esgotadas. Muitas foram muito produtivas. Paulinho Arida, Global, um cara muito maneiro passou por mim. Vários apostadores passaram por mim aí. O Alexandre Lou, gosto muito também. Um cara técnico, eu gosto.
Mas hoje eu estou trabalhando na finalização do meu curso. Cara, se eu falar que falta uma aula é muito, que é um curso que muita gente me pediu, mas durante muito tempo eu me retraí de fazer, às vezes até com receio de ser colocado como um vendedor de curso, porque eu não queria ter essa imagem, né? Esse cara só quer vender curso. Então, muitas vezes eu não fiz por conta disso, mas eu acho que eu tenho muito a ensinar. Então, eu decidi fazer, falei, cara, eu vou fazer, mas é um curso intermediário avançado. Eu não vou explicar o básico, já começo filtrando uma grande parte do que poderia ser um potencial público, mas focando em coisas que eu acredito, e vai ter isso em breve. O que eu tenho são livros, 3 livros, que é da série Aprendendo Apostas Esportivas. Volume 1, que é gratuito, que é ensinando o básico. O volume 2, que é um passo a passo para analisar um jogo, que está um pouco desatualizado, que é de 2015, tem muitas coisas que eu penso diferente de 7 anos para cá. E tem o terceiro livro, que esse é meu xodó, acho que é um dos melhores livros que já foram feitos em língua portuguesa. É o melhor, eu tenho certeza que é o melhor, que é o Mindset do Apostador Vencedor. Esse livro é muito foda, você vai ler lá e você vai ver que a sua percepção, às vezes uma frase que tá lá, e você tem que ler, não é assistir, nem botar em audiobook, você tem que ler, porque às vezes uma frase que você vai ler vai mudar toda a percepção que você tem de apostas, porque você vai falar, cara, isso aqui me deu o estalo do que eu tô fazendo de vacilo. Então esse e-book é o meu xodó. A loja do apostador tem alguns grupos lá que a gente recomenda, que são grupos ou que a gente assina, ou que eu tenho gente que segue pra mim, ou grupos que eu confio eventualmente, né? Essencialmente, na verdade, como tem o grupo do Danilo, o grupo do Cláudio, o grupo do Cauê, o grupo do Caio, o grupo do Bios, o grupo do Biel do Mal vão estar lá. A gente vai fazer a integração dos grupos do Pablo, se Deus quiser. Vários grupos que já tem uma chancela da comunidade, a gente vai lançar lá na loja, alguns já estão disponíveis. E nas redes sociais, @TiquinhoQA e @Quero Apostar no youtube.com/Quero Apostar. E o site da loja qual que é? Lojadoapostador.com. Lojadoapostador.com. Vai ter muita coisa lá em breve também, eu vou te mostrar aí. Show. Que você vai pirar. Aí, galera, então já segue esse brabo aqui no Instagram também. Enche o saco dele lá. Ele demora pra responder? Demora pra cacete. Ele demorou aqui pra me responder, que eu contei ali uns 90 dias. Pô, teve um dia que o Danilo veio, aí você viu que tinha mandado mensagem, aí você falou, pô, eu perco um monte de parceria por causa disso, né? Então, o cara do... Como é que chama aquele... O Catimba, sabe? Que é aquele aplicativo. Esse cara, ele é sneakerhead também. E aí, ele posta uns tênis muito massa, tênis foda. Eu falei, cara, esse tênis é muito foda. Eu fui mandar pra ele. Aí, quando eu vi ele, oi, somos do Catimba. Você conhece o nosso negócio? Podemos fazer uma parceria. Mano. Aí eu falei, meu Deus, 2 anos que eu não tinha respondido. Eu falei, caraca, o cara gigante, milionário, com uma boa proposta. E eu nem respondi. Eu falei, cara, Tiquinho, você, pelo amor de Deus, contrata um secretário pra responder aí, pra me ajudar. Aí, hoje tem um cara que filtra pra mim. Porque o que acontece? Muitas vezes eu não respondia porque eu achava que as pessoas queriam falar comigo. E as pessoas querem falar comigo. Só que muitas dúvidas são dúvidas corriqueiras. Onde eu compro o seu grupo? O que é draw no bet? Então a gente tem um cara para responder as coisas básicas. E as coisas são muito pessoais, aí o cara me passa, aí eu respondo pro cara e o cara repassa. Então chega muito mais filtrado e eu não fico sem responder ninguém. Porque às vezes abre lá, tem 2.000 mensagens e fala, cara, demorar 1 minuto para responder cada uma, são 2.000 minutos. Se dividir por 60, não tem hora do dia para responder. Entendeu? Aí tem hora que você vai lá e exclui tudo. Aí não, cara, nunca fiz isso. É brincadeira. Ó, os presentinhos seu aí. Opa, é verdade. Vamos pegar os presentes aqui, ó. Recebi 2 presentes top. Isso aí foi promoção que a gente fez para os nossos usuários e a gente preza muito pela qualidade assim, dos produtos. A gente fez um boné e essa caneca aqui, ó, pra galera. O boné é bonito, né? Quero apostar. Todo acabadinho. A galera ganhou esse boné. Era participar da promoção, recebia. E a canequinha também. Canequinha. A gente vai lançar muitos outros aí pra galera em breve também. Que essa comunidade está carente também de produto, de coisas das apostas. Top. Quero apostar. A gente vai fazer algumas aí. Show de bola. Essa caneca é sua também, do show de bola. Ah, é? Opa. Aí sim. Top demais. Isso aqui é de chopp, né? Já. Hoje à noite tem. Só não vale quebrar, hein? Não, gente. Não. Meu irmão, quero te agradecer demais, de coração aqui, pela sua vinda. Você é um dos caras que eu sempre me inspirei antes de fazer conteúdo e depois também ainda mais, porque eu sempre vi muita verdade, muita transparência e, acima de tudo, resultado naquilo que você prega, porque você é um cara muito inteligente, um cara
que sabe, bem articulado nessa questão. Então, eu fico muito feliz, porque eu sou seu fã, velho. Sou seu fã de coração. Fico muito feliz de poder bater esse papo aqui com você, que pra mim foi uma das melhores resenhas que a gente teve aqui no podcast. Queria que pudesse ficar muito mais tempo, foi em cima da hora. Pô, se eu soubesse... marca outro depois. Vamos marcar outro com mais tempo. Pelo menos umas 4 horas aí, eu acho que dá pra falar um pouquinho, né? E, cara, te agradecer demais, de coração. E quando você precisar e quando você quiser, as portas estão abertas. Pô, Edivan, vamos fazer... Tô em São Paulo, bora fazer uma resenha, a gente marca, fazer uma resenha. Vamos fazer um Eu Sei Danilo depois, Opa, juntar bora. uma galera aí, fazer o primeiro duplo, que acho que não teve um duplo ainda, né? Não, já teve umas resenhas, né? Nem, já teve o traíra do La Casa de Tips, que sim. foi traíra, né? Traíra demais. Teve eu, ele, o Rubão e o Beteiros, a gente fez uma resenha. Teve com o Ricardo Full Trader, o Pedro e o César Hunter também, que o Ricardo, ele fala pra cacete, né, mano? Então foi 4 horas e pouco, assim, que o bicho fala pra cacete. Então, mas a gente pode, vamos marcar. Pô, agradecer demais também a todo mundo que assistiu, quem curtiu, se ficou alguma dúvida, pode comentar, me chama, pergunta, às vezes demora, mas a gente tá respondendo todo mundo agora. Agradecer também as palavras, e eu tenho visto isso muito nos lugares que eu tenho chegado, ou chego, né? Quando eu fui pra galera de Punta, que era ninguém que eu conhecia, e teve um concurso, e eu participei, e eu ganhei a vaga, e eu fui, e todo mundo que chegou veio com essa mesma pegada, assim, de putz, cara, nossa, assistia lá antigo, eu fico me sentindo um pouco idoso, mas é legal ver que as pessoas me reconhecem com parte disso que eu falei, que é o que eu quero como objetivo, de ser reconhecido como um cara que popularizou as apostas, ou que inspirou as pessoas a apostarem de uma maneira mais consciente, às vezes profissional também. Então, quando eu tô chegando nos lugares e vejo as pessoas reconhecendo isso, pra mim é muito gratificante. Você ecoar essa mensagem, pra mim é uma honra mesmo, um prazer estar aqui, fico muito feliz. E achei que passou rápido também e simbora. Depois a gente faz outro, vai ser maneiro demais. Só pra finalizar, eu tenho um quadro chamado Show de Bola, fazer algumas perguntas pra vocês, saber o que é show de bola pra você. Simbora. Cara, o que é show de bola pra você no Quero Apostar? Show de bola no Quero Apostar hoje em dia, pra mim, é o que é a news, a gente informar as coisas que estão acontecendo no mundo das apostas e furar a bolha, que antigamente todo mundo só falava de cada um, e agora eu quero apostar. Se o cara tá fazendo um programa top, a gente vai falar de uma resenha que saiu, se é concorrente ou não, se o Bruxo, eu não tenho parceria nenhuma com o Bruxo, ele fez uma mitada, vai estar lá pra galera discutir e julgar se eventualmente a bet foi boa ou ruim. Eu vou noticiar e furar a bolha, então isso eu acho que é show de bola no que é hoje, falar dos outros apostadores e mostrar que eles existem pra comunidade, dar mais holofote pras pessoas, como você tá fazendo aqui no podcast também, é show de bola. Top demais. E o que você acha que é show de bola nas apostas esportivas pra você? Show de bola nas apostas esportivas? A quantidade de mercados que tem hoje pra gente poder apostar, eu acho muito massa. Porque isso quebra barreiras com todo mundo e fica muito mais fácil de você explicar hoje o alcance que as apostas têm, as possibilidades e por que é tão cativante pras pessoas. Top demais. E na última, a saideira, o que você acha que quando você chegar lá na final da Libertadores, você falou que vai estar lá assistindo, você vai ter olhado pra trás no ano 2022 e falar, pô, isso aqui foi show de bola na minha vida? Construir uma parceria com, às vezes, a casa de apostas que vai levar a gente pra final da Libertadores. Então, essa ponte e entender... a gente acabou não falando aqui do assunto de afiliação e tudo mais, mas o papel que as pessoas têm de apresentar para as pessoas as apostas e mostrar para elas as casas de apostas. Por exemplo, a Betfair é uma casa que não paga afiliação para as pessoas, ela paga por movimentação. Então isso quebra já metade dos argumentos das pessoas. E você conseguir ter uma empresa que é gigantesca, reconhecendo o seu trabalho e falando, cara, para esse cara aqui a gente quer levar ele para o evento e mostrar para as pessoas mais o nosso negócio, o nosso nicho, e ele ser um cara que vai entregar isso, eu acho muito maneiro. A gente conseguir chegar a lugares que as pessoas sonham por conta do nosso trabalho. Isso é algo incrível, de você poder vivenciar jogos de... Como eu já fui, o Roland Garros, Copa do Mundo de 2018, foi um dos únicos... acho que o único apostador que cobriu a Copa de 2018. Champions League já fui, Libertadores, Copa do Brasil... cara, todo que é tipo de evento, a NFL a gente cobre todos os anos já, só não cobriu no ano da pandemia há mais de 5 anos, desde 2015 a gente cobre a NFL, já fui em final de conferência da NBA, tudo isso, não porque eu tinha dinheiro para poder pagar, eu até tinha, mas porque a gente mandou o projeto para as casas e eles falaram, esse cara é um cara que vai levar a mensagem maneira, que a galera pode apostar e a gente vai investir nele, e foi isso que aconteceu. Então isso pra mim é o mais gratificante, conseguir objetivos de vida por conta de uma decisão que eu tomei lá atrás, que era louca pra muita gente, mas que acabou dando certo aí, como a gente viu. Top demais. E só já finalizando aqui, quem que ganha hoje na
na resenha de hoje à Ah, noite? cara, o time dos caras tem uns caras que são meio profissional, mas o resto é meio boludinho lá, né? Então. Você vai jogar de goleiro? Goleiro, né? É. Tricampeão. Sou o único apostador que pode ser tricampeão. Que eu ganhei o torneio do Clube da Aposta, defendi o pênalti final lá. Dentro ainda deu uma cavadinha. Ele não vai ver, mas ele vai tentar dar uma cavadinha hoje e eu vou ficar parado e vou pegar. Fica anotado esse spoiler. E depois a gente jogou o Desafio Brasil Punta Cana e eu ganhei de novo. E hoje sou capitão aí do time. Vamos puxar um dos capitães. É que o Vitinho é o outro lá. Eu sou capitão por honra, né? O Vitinho é capitão por... Que é o dono, ele tem a bola. Dono então da ele ganha- bola. E aí, não posso ser tricampeão, mas nosso time, acho que no físico a gente tem mais chance. Tem uns caras bons de bola lá também. Pablito jogou no Inter. Tem uns caras bons. Vai ser pau a pau, cara. O handicap tá 1,5, 2,5 no máximo aí. Não tem tanto favorito. Não tem muito, não. Show de bola, Acho que a show gente de bola. ganha. Top demais. Você acha que arrisca um placar? São quantos tempos? São 2 de 20, né? 2 de 20. A gente vai ganhar de 9-7. Tá, porra. Sai perdendo, aí vira, fica mais emocionante. Não. Vai Já ser direto, já? É, vai ser tipo, os caras estão sempre correndo atrás. 4-2, 4-4, 5-4, 5-5. A gente tá sempre, os caras, pô, a gente podia ter virado. Fica meio frustrado assim, mas não vai chegar perto, não. E a hora que é decisivo mesmo, o pai brilha, né? E agarra, né? Sensacional. Salve, carreguei os caras lá em punta, vou carregar de novo. Sensacional. Meu irmão, de agradecer mais uma vez, de coração. Muito obrigado pela essa resenha. E, cara, continua sempre assim, nessa pegada, nesse carisma, nessa transparência, que eu tenho certeza que nem você falou, 1 milhão vai ser facinho pra chegar Foi no maneiro, YouTube. tô relaxando, já tô cada vez me inclinando mais aqui. Daqui a pouco eu deito na mesa aqui. Tô em casa, eu vou voltar mais vezes, com certeza. Tamo junto. Galera, Valeu, garoto. tamo junto. Obrigadão. Tamo junto. Galera, é isso então. Tamo juntão, é nóis. E até o próximo Show de Bola Podcast. Valeu!